Lula desgraçou a economia brasileira nos últimos 4 anos e, ao invés de dar a prometida picanha, deu ao brasileiro um aumento generalizado de preços. Logo, o povo percebeu e começou a comparar os preços de hoje com os da época de Bolsonaro. Mas Lula não gostou e foi ao TSE pedir que comparar os preços de alimentos com o governo passado seja proibido. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Cacetão Caverna, escrito por Gara do Deserto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Se você tem estado ativo nas redes sociais nos últimos meses, é bem provável que já tenha se deparado com algum vídeo de um influenciador, ou até mesmo de uma pessoa comum, quem sabe um amigo ou familiar seu, reclamando do preço do arroz, do feijão, do óleo de cozinha, da carne e de qualquer outro item básico do carrinho de compras. E convenhamos, não seria nenhuma surpresa se você mesmo tivesse feito um vídeo nesse estilo. Afinal, quem é que não sentiu o preço do supermercado pesar mais no bolso nos últimos tempos? Pois bem, é aqui que entra a notícia de hoje. Segundo revelou a jornalista Daniela Lima em sua coluna do UOL, a campanha de reeleição do presidente Lula decidiu que esse tipo de vídeo não é reflexo de uma economia apertada com toda a força pela gastança desenfreada de Lula, sua inflação e sua taxa de juros altíssima, mas sim uma ação coordenada e inautêntica de quem, indignado, publica vídeos ou fotos reclamando dos preços. O comitê petista vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral pedindo a abertura de investigação sobre uma suposta operação digital de disparos em massa, envolvendo publicações contra Lula a respeito dos preços dos alimentos. Mais uma vez, assim como foi lá em 2018, o PT vai tentando jogar a culpa da cada vez mais provável derrota de Lula nas redes sociais e no gabinete do ódio da direita. O material reunido pela equipe de Lula aponta semelhanças nos roteiros dos vídeos, nas imagens, nos objetos em cena, nos gestos e até na estrutura de fala dos vídeos publicados por mais de 20 influenciadores, supostamente impulsionados por lideranças do PL. Alguns desses criadores, segundo o próprio documento do PT, relataram terem recebido doações de empresários e de canais bolsonaristas depois de publicarem críticas ao governo. E não para por aí. O cachaceiro corrupto chega a citar como prova de suposta articulação da direita o fato de um vereador do PL ter apresentado, no mesmo dia 5 de março de 2026, 3 moções de congratulações a 3 desses influenciadores, registrados sob números consecutivos, com o mesmo texto. E vejam só, o mesmo erro de concordância gramatical repetido nas 3 peças. Daniela Lima, a cauda longa, que disse que o povo ia voltar a comer picanha e andar de avião, preferiu nem divulgar os nomes dos investigados, para não turbinar ainda mais o tráfego dos canais dele. Vejam que grande ironia, tentar calar alguém no mundo da internet quase sempre serve de propaganda gratuita. É o famoso efeito Streisand. Vamos com calma aqui, porque as palavras usadas pela esquerda sempre precisam ser traduzidas, já que eles são praticantes da novilíngua, usando palavras bonitinhas como amor para descrever coisas terríveis. Ação coordenada e inautêntica parece até um nome de operação policial, mas na verdade significa apenas gente reclamando do preço do supermercado ao mesmo tempo, com palavras parecidas e compartilhando a mesma imagem e os mesmos vídeos. Ninguém precisa impulsionar esse tipo de coisa, ou então roteirizar um vídeo para que isso viralize. A internet funciona de forma mimética, ou seja, as pessoas veem um vídeo ou uma postagem, se identificam com aquele conteúdo, pois aquela também é a sua realidade e em seguida produzem seu próprio conteúdo, no supermercado da sua cidade, imitando os trejeitos ou as palavras do vídeo que viram, muitas vezes até mesmo de forma inconsciente. A internet sempre funcionou assim. Alguns poucos criam e muitos se identificam e compartilham ou copiam aquele conteúdo. Portanto, não existe essa coisa de ação coordenada inautêntica. O que existe, isso sim, é um monte de brasileiros comuns, cada um com sua própria câmera de celular, descrevendo um fato objetivo e cansativamente observado nas prateleiras dos supermercados. As coisas estão caras. Se esses vídeos seguem um padrão de edição, de enquadramento ou até de gesto, bom, isso tem nome bem mais simples do que ação coordenada inautêntica. Chama-se tendência da internet. A mesma coisa que explica por que, do nada, todo mundo começa a fazer a mesma dancinha no TikTok ou o mesmo desafio idêntico com a mesma trilha sonora. Ninguém abre um inquérito eleitoral contra quem dança igual, mas quando o assunto é o preço da comida, que subiu sim no governo Lula, de repente vira uma ameaça à democracia.
E apesar de Lula e seus jornalistas comprados tentarem dizer que esse aumento de preços é apenas uma sensação, a população não é estúpida a ponto de acreditar nessa mentira. Todo mundo percebe esse aumento, popularmente conhecido como inflação. Para a Escola Austríaca de Economia, a inflação não é o aumento de preços em si, mas sim a expansão da base monetária, ou seja, inflação é o ato do governo criar mais dinheiro do nada e colocá-lo em circulação. O aumento de preços generalizado é só uma consequência dessa inflação, só que a dor de Lula nesse caso é especialmente na questão do preço dos alimentos. E isso tem um motivo. Quando o governo inflaciona a moeda, para tentar conter o aumento de preços, ele aumenta a taxa de juros, pois uma taxa de juros alta fará com que aqueles que tenham dinheiro de sobra prefiram emprestar esse dinheiro ao governo ao invés de gastar esse dinheiro na economia. Com menos dinheiro circulando na economia, o aumento de preços tende a ser contido, disfarçando o real efeito da inflação. Só que o problema é que isso funciona para bens de necessidade secundária, como móveis, veículos, roupas e etc. Para comida, aluguel e combustível, as pessoas não vão deixar de consumir para emprestar o dinheiro para o governo, e por isso o aumento dos preços nos alimentos não é contido pela alta taxa de juros. O Brasil já bateu recorde atrás de recorde de arrecadação nos últimos anos. E mesmo assim, o rombo nas contas públicas continua lá, obstinado, porque a fome do Estado por gastar sempre supera sua capacidade de arrecadar. Cada emenda parlamentar, distribuída aos bilhões para garantir apoio no Congresso, cada real emitido sem lastro real na produção, cada novo programa assistencialista mal desenhado é o verdadeiro combustível da inflação. O supermercado não encareceu porque um grupo de pessoas decidiu filmar o preço do óleo, mas sim porque o dinheiro no seu bolso vale, mês após mês, um pouco menos. O Estado cria desordem econômica com as próprias mãos e depois, com uma cara de pau, ainda tenta proibir o cidadão comum de reclamar que o carrinho de compras está mais caro no fim do mês. É por isso que a imagem do TSE como guardião imparcial da democracia merece, no mínimo, uma boa dose de desconfiança. A propaganda do governo vende a justiça eleitoral como protetora do processo democrático contra fraudes e manipulações. Só que, na verdade, cada vez mais, o que se vê é uma corte funcionando como um escudo do establishment político contra todo e qualquer sinal de insatisfação que o próprio mercado e a própria população estão emitindo. Quando o preço da carne sobe e as pessoas reclamam, não é um golpe de Bolsonaro ou um ataque à democracia, mas tão somente o sistema de preços fazendo exatamente o que ele sempre fez, que é avisar que algo na economia não está funcionando bem. Em vez de escutar esse aviso e parar de gastar toneladas de dinheiro com corrupção e assistencialismo, Lula prefere acionar a justiça para calar quem só está mostrando com a própria câmera do celular o que qualquer dona de casa brasileira já sabe: está tudo mais caro. Essa escolha de mirar o mensageiro em vez da mensagem é por si só uma confissão e tanto da parte de Lula. Se a equipe econômica do governo estivesse confiante nos números coloridos divulgados por Postman, simplesmente mandaria a população ir ao mercado e averiguar a mentira. Só que em vez disso, a resposta de Lula foi tentar incriminar quem grava o preço do arroz. Ou seja, Lula ferrou com a nossa economia e ainda nos proibiu de reclamar disso. Com esse tipo de atitude, Lula passa a levar o Brasil ao patamar de um grupo seleto das ditaduras mais autoritárias da história. Ao decidir que a verdade sobre os preços e até mesmo a sensação das pessoas deve ser ditada pelo Estado, o primeiro degrau rumo ao empobrecimento coletivo já foi pisoteado. Não é coincidência nenhuma que os regimes mais sanguinários do planeta sempre tenham, entre suas primeiras medidas de controle, adotado a proibição de reclamar da fila do pão, da falta de leite ou do preço impagável de qualquer item básico. Tentar controlar a linguagem usada pela população para descrever a própria realidade econômica é, historicamente, o prenúncio de um processo de fechamento político e econômico sem volta. É Lula acelerando o processo de cubanização do Brasil, pois o desejo íntimo de seu coração é tornar o Brasil um país semelhante a Cuba em todos os aspectos, inclusive na miséria e na censura. Diante de tudo isso, a solução libertária é a única que realmente funciona e explica esse autoritarismo de Lula. O Estado, pela sua própria natureza, é uma estrutura coercitiva e ineficiente. Ele não cria riqueza, apenas redistribui à força o que outros produziram e ainda cobra uma taxa salgadíssima nesse processo, através de burocracia, desperdício e, cada vez mais, censura pura e simples.
A única solução possível para esses problemas causados pelo próprio Estado é reduzir cada vez mais a interferência estatal sobre a moeda, a atividade econômica, a liberdade de expressão e todas as demais áreas de nossas vidas. Uma moeda que não pode ser impressa a bel prazer por burocratas é, por definição, uma moeda incapaz de sustentar esse tipo de expansão monetária irresponsável que corrói, mês após mês, o poder de compra de qualquer trabalhador. Precisamos lutar por uma sociedade em que ninguém precise temer um tribunal eleitoral por filmar o preço da carne no supermercado e comparar com o preço de governos anteriores. Isso é o mínimo de liberdade e não podemos abrir mão disso, enquanto o Estado brasileiro continuar sendo tratado como a solução para todos os problemas que ele próprio criou. O país vai continuar nesse processo de decadência rumo à realidade de Cuba. Não podemos deixar Lula ou o TSE nos calarem. A comida está sim cada vez mais cara. Aliás, tudo está sim cada vez mais caro. E a culpa é do Estado e especialmente de Luiz Inácio Lula da Silva e de seu juiz de estimação, Alexandre de Moraes. Lula não vai destruir nossas vidas e ainda calar a nossa boca. Jamais. Não suportamos mais tanto peso em nossas costas, tantos impostos, tanta insegurança nas ruas, tanta censura e tanta injustiça. Ou paramos Lula, ou ele para o Brasil. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!